Ok, agora. Perfeito. Então vamos lá. Bem, gente, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, tá, dos meninos com esse projeto novo. Quero parabenizar a iniciativa e estou aqui sempre que vocês precisarem para poder auxiliar, ajudar vocês de quaisquer formas. Então, boa noite. Estava olhando aqui por cima aqui os participantes, né, que estão aqui hoje nessa sala com a gente, só rostinho conhecido, né? Algumas pessoas eu vi que eu não conheço, talvez não tenha sido aluno ou sejam outras pessoas profissionais, mas eu fico muito feliz de ver vocês aqui para que a gente possa discutir um pouquinho sobre esse protocolo, para quem já conhece, para quem não conhece, tá? Que a gente possa ver de uma forma mais direta e objetiva, né? Para vocês trabalharem isso com os pacientes de vocês. Pode passar, Rodrigo. Rodrigo, acho que você vai ter que ficar passando o slide, né? Passei. Eu já passei, professora. Não apareceu aí, não? Ah, apareceu agora. Pronto. Bem, então, para quem não me conhece, né, eu me chamo Stephanie, sou nutricionista, especialista em obesidade e emagrecimento, mestre em alimentos e nutrição. Atualmente eu estou cursando no mesmo programa, né, o doutorado, e professora do curso de nutrição do campus de Picos, né, o FPI. Bem, hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre o protocolo Food Maps, mas inicialmente eu coloquei aqui algumas coisas para que a gente pudesse partir da base da patologia, né? Do que vem a ser de fato a síndrome do intestino irritável, o que acontece nessa doença. Bem, então essa síndrome, a sigla dela em inglês, né? Vocês podem, em alguns artigos vão trabalhar IBS ou vocês vão perceber a sigla SI, tá? Então vem aí dessa síndrome do colo irritável. Tá? Normalmente essa doença ela vai apresentar características que vão distinguir ela de outras, que eu vou comentar também um pouquinho mais à frente. Mas conceituando de fato a doença, sempre haverá dor abdominal recorrente associada a alguma alteração do hábito intestinal. E aí, normalmente, em paralelo a essas duas características, a gente nota uma ausência de quaisquer alterações orgânicas que sejam detectáveis no TGI. Então, por exemplo, dar aqui um exemplo. Apresentou dor abdominal e alteração do hábito intestinal porque tem um, um tumor, ou porque as paredes do intestino estão inflamadas, tá? Então, na ausência desses tipos de características de alterações orgânicas e tem-se dor abdominal e alterações do hábito intestinal, dentre outras características, a gente pode inferir a presença da síndrome do intestino irritável. Essa patologia ela vai ser de forma crônica, vai estar ali ao longo, essa sintomatologia vai apresentar-se ao longo de alguns anos, né, para esse paciente, a partir do momento que ele desenvolve, vai ser recorrente e frequentemente acompanha o paciente por toda a vida, inclusive com sintomas de origem não colônica, tá? E aí a gente tem que ter a atenção, pode passar, Rodrigo. Eu acho que isso realmente seria melhor eu ter colocado aqui a opção de espelhar. Acabei mandando os slides para o Rodrigo para espelhar, mas acabei esquecendo também de comentar que eu vou disponibilizar os slides para vocês. Na verdade, ele já está com o Rodrigo, então ele pode ir adicionando na plataforma. Vou mandar também todos os artigos, os protocolos referentes para auxiliar vocês em estudos futuros, tá? E aí a gente precisa ter uma atenção no que diz respeito a essa síndrome, porque ela tem diversos fatores que devem ser manejados na prática clínica, pois diversas estruturas estão alteradas, tá? Justamente partindo desse pressuposto em que tem diversos fatores que devem ser manejados na prática clínica, automaticamente você tenta entender, é normal que você primeiro tente entender as causas, o que pode ter levado a esse tipo de patologia? O que causa essa dor abdominal
essa mudança no hábito, o que pode causar? Bem, no caso da síndrome do intestino irritável, tem algumas coisinhas ainda que não estão muito bem elucidadas, tá? Então, é uma dessas patologias que a gente não sabe o que é, quem é que vem primeiro, tá? Então, tem alguns estudos que mostram, por exemplo, que pessoas que desenvolvem esse tipo de síndrome, elas tiveram algum trauma na infância. Tem alguns alunos aqui, participantes aqui na nossa reunião, que foram meus alunos em fisiopatologia nesse semestre passado, e a gente até discutiu um pouco um conteúdo que foi depressão e ansiedade. E aí eu expliquei um pouco, né, da fisiopatologia da doença, o que leva, o que acontece, tanto com esse eixo intestino-cérebro, né? Aqui na síndrome do intestino irritável, nós temos alguns análogos, tá? Então, um desses análogos é a causa, que normalmente ela é desencadeada na infância e pode ser devido a uma síndrome, devido a um trauma. Alguns estudos também relatam a existência, uma associação entre uma proteína, a expressão dessa proteína, em pacientes que já possuem a síndrome do intestino irritável. Então, se vocês forem lembrar da TNF-alfa, né, a gente fala muito dessa TNF-alfa no que diz respeito à inflamação. E aqui, na síndrome do intestino irritável, existem evidências e estudos que relacionam a presença de TNF15, a superfamília dos fatores de necrose tumoral 15, associados ao aparecimento dessa síndrome, tá? Então, há aí muitas relações nessa questão. Conhecendo ou não a causa inicial, nós entendemos, nós podemos saber, temos já de conhecimento, e isso eu vou mostrar mais à frente para vocês quando de fato mostrar os food maps, o que acontece na presença de alguns carboidratos na dieta para esses pacientes com síndrome do intestino irritável. Estou só adiantando aqui que a gente pode não entender ainda perfeitamente a causa, mas a gente já sabe o que acontece depois, tá? E a gente vai falar isso mais à frente. Bem, então, dando continuidade, pode passar, Rodrigo. Para que você possa gerar um diagnóstico, né, existem alguns parâmetros que são observados, que precisam ser observados nesse tipo de pacientes. Então, foi produzido os critérios, né? A Fundação de Roma, que é um órgão que auxilia no diagnóstico e tratamento das doenças inflamatórias intestinais, então a gente fala dela tanto nas doenças quanto nas dispepsias, constipações, enfim. Eles publicaram o que a gente chama de critério de Roma 4 para o diagnóstico da síndrome. Então, o indivíduo, quando vai fazer o diagnóstico, o profissional, quando vai fazer o diagnóstico, ele tem que observar alguns fatores, tá? Então, no conceito, vocês detectaram, eu citei no conceito da doença que vai existir dor abdominal. Se não houver dor abdominal, não tem como a gente traçar uma forma de diagnosticar como síndrome do intestino irritável. Tem que ter dor abdominal recorrente, tá? Não esqueçam disso. Tem que ter dor abdominal recorrente, por pelo menos um dia na semana. Então, esse paciente ele pode apresentar ali o que a gente chama de períodos de crise, em que a doença ela se manifesta. E aí ele vai assim, sentir dores abdominais recorrentes durante a semana, durante os últimos meses. Então, veja bem, o profissional que acompanha esse paciente, ele não consegue dar esse diagnóstico assim, né? O primeiro encontro, eu já vou poder detectar que esse paciente, a não ser que ele já venha para o consultório com o diagnóstico, né, já fornecido por um outro profissional, no caso, o médico. Mas, até para o médico dar esse diagnóstico, ele tem que acompanhar esse paciente durante um tempo. Além disso, ter essa presença dessa dor por pelo menos nos últimos 3 meses, ele tem que ter mais um sintoma ou mais desses outros 4 aí que eu apresento para vocês. Então, tem que estar relacionado com a evacuação, ou seja, a dor, né? O paciente ele sente a dor abdominal, aí
logo nesse momento de dor, é um momento de muita agonia por parte desse paciente, né, desse indivíduo, que ele precisa da evacuação. E aí, logo após a evacuação, a dor passa. Então, se esse paciente relatar que ele tem essa angústia, essa urgência na evacuação, dor, urgência, e logo depois da evacuação a dor passa, é mais um critério para a gente trabalhar aí o diagnóstico da síndrome. Além disso, vai existir uma associação com a mudança nas frequências dessas fezes, né? Também pode haver uma mudança na forma, na aparência dela, e em paralelo nós temos inchaço e distensão abdominal. Guardem esse último sintoma, inchaço e distensão abdominal. Veja bem, nós estamos trabalhando aqui critérios para dar o diagnóstico da síndrome do intestino irritável. Então é importante que vocês entendam que eu posso ter um sintoma dor abdominal mais outro, mas tem um em particular que tem muita relação com o que a gente vai discutir hoje em relação ao protocolo de FoodMaps, que é esse inchaço e distensão abdominal. Certo. Então, pode passar, Rodrigo. Bem, então, na presença dessas características, provavelmente, enquanto eu falava desses sintomas, vocês já se remeteram a outras patologias, né? Então, constipação, essa alteração também na constipação e diarreia, essa alteração nas fezes, a intolerância à lactose, a gente já lembra de quê? De um dos sintomas que eu acabei de citar, que é o do inchaço e da distensão abdominal. Doença celíaca, disbiose ou dispepsia, supercrescimento bacteriano do intestino delgado, pode ser confundido também com doença inflamatória intestinal, pode ser confundido com algum tipo de câncer, né, do cólon, por exemplo. Então, além de você observar esses sintomas que são afins a outras doenças, você tem que sair eliminando, né? Por que não pode ser só constipação? Por que não pode ser só intolerância à lactose ou doença celíaca? Então, além de observar os sintomas, você tem que eliminar outras doenças, tá? Por isso que às vezes o diagnóstico ele pode ser confuso, porque os sintomas são comuns a outras doenças. E aí, nessas circunstâncias, sempre haverá o quê? Exames que possam, de fato, descartar a possibilidade de ser uma outra patologia, tá bom? Então, sempre haverá aí essas... eu acho que ele vem, além dos sintomas, a eliminação de outras patologias, certo? Pode passar, Rodrigo. Então, esses pacientes com síndrome do intestino irritável, normalmente eles vão apresentar variâncias clínicas, né? E aí, normalmente, vão ser 3 variantes clínicos. Pode ser dor abdominal associada à constipação, pode ser uma diarreia aquosa intermitente, quase sempre sem dor no momento da diarreia, ou então uma mistura dos dois quadros. Então, quem trabalha com esses pacientes, ele tem que entender que cada paciente vai ter um padrão. Então, o paciente ele tem um padrão constipação. Se você fala que é síndrome do intestino irritável com padrão constipação, ele vai apresentar mais constipação do que diarreia, tá? Tem uma tabela que eu coloco mais à frente que faz essa distinção, né? O paciente é padrão diarreia. Então, de fato, ele vai apresentar mais diarreia do que constipação. Em alguns momentos pode ter a constipação, mas em maior escala temos a diarreia. E além disso, nós temos essas patologias, essas variantes em comum com o sexo, tá? Então, por exemplo, homens apresentam mais síndrome do intestino irritável padrão diarreia. Já mulheres vão apresentar síndrome do intestino irritável, boa parte delas, tá? Síndrome do intestino irritável, padrão constipação.
E tem aqueles grupos que podem apresentar os dois tipos, né, que é o que a gente chama padrão misto. E aí, como já falei, né, a dor ela vai passar, muitas vezes ela é aliviada com a evacuação, a questão da urgência, e normalmente vai ter muco nas fezes e sensação de evacuação incompleta. Pode passar, Rodrigo. Isso aí era o que eu estava acabando de falar, né? É a classificação da síndrome. Então, padrão diarreia, prevalência em homens, vai estar em mais de 30% dos casos, 25 a 30% dos casos. E aí as fezes vão estar mais amolecidas na maior parte desses movimentos intestinais, mas pode apresentar uma prevalência de menos de 25% das vezes fezes endurecidas. A mesma coisa para o outro tipo, né? Padrão constipação vai ser prevalente em mulheres, mesma coisa. A diferença é que eu vou ter, na maioria das vezes, movimentos intestinais que vão trazer fezes endurecidas. E padrão misto pode ter os dois tipos. Para quem viu, pode passar, Rodrigo. Para quem viu, já viu essas aulas, essa aula em particular não. Mas em alguns, sempre que a gente fala de alguma síndrome, alguma alteração intestinal, a gente sempre traz essas escalas, né? Então, os critérios de Roma, eles estão aí prevalentes nesses tipos de patologias. Escala de Bistro, sempre comento que é extremamente importante que você entenda, que você questione ao paciente o padrão. Então, tenham isso no consultório, lá na mesinha de vocês, para mostrar. Seu João, me mostre aqui como é o padrão das suas fezes, né? E aí você mostra, ele aponta, é o tipo 1, constipação severa. Não, é o tipo 4, perfeito, né? E o tipo 6, né? Por exemplo, 5, 6, a gente já caracteriza como diarreia. Então, tenho isso para sempre estar avaliando a questão intestinal, né? A saúde intestinal desse paciente. Pode passar. Só um parêntese, que já existem aplicativos em que o paciente, eles são próprios para o paciente, para ele ficar relatando, né? E aí ele mostra uma escala, eu vou procurar até o nome desse aplicativo e vou repassar para vocês junto com todos os materiais, tanto a aula, quanto os artigos, os protocolos, enfim, para que vocês possam ter isso como uma ferramenta também para estar passando. Porque se o paciente ele faz a escalinha dele em casa, quando ele vai para o consultório, você já sabe ali qual o padrão dele, né? Bem, então, anormalidades fisiopatológicas. Bem, normalmente quando a gente trabalha sempre a patologia, você tenta entender como é que é desenvolvida, enfim, qual causa e consequência. Aqui, a gente não tem uma alteração fisiopatológica, tá? Essa normalidade, ela é desconhecida, mas nós temos evidências que vão sugerir essas modificações. Então, os 3 processos em que a gente vai observar uma certa alteração, uma anormalidade, vai ser, número 1, alteração de motilidade do TGI. 2, processamento sensorial alterado no sistema nervoso central. E depois uma hiperalgesia visceral do TGI. Então, vamos lá. Alteração da motilidade, eu tenho um indivíduo que pode ter uma peristalse acelerada ou retardada. Ou esse intestino, ele está fazendo muita peristalse, TGI, ou menos, tá? E, consequentemente, isso influencia no produto, né? No bolo fecal. Essas alterações de motilidade, e aqui nós temos um link, uma normalidade que está ligada à outra, tá? Então, uma coisa vem a partir da outra. Tenho alteração de motilidade do TGI, isso consequentemente vai gerar um processamento sensorial alterado. Vamos relembrar aqui de sistema nervoso. Sempre falo isso. Hoje está mais do que claro que intestino e cérebro funcionam como um único órgão. Tá? Muitos autores já trazem essa nomenclatura, né? É um único órgão.
e eles estão inteiramente ligados, tá? Então, se a gente lembrar que existem nervos nesse intestino, qualquer alteração, né? Você tem uma, um ambiente, né, nesse intestino, e aí qualquer alteração que possa distender ele ou diminuir, né, o lumen intestinal, nós temos, consequentemente, a ativação desse sistema nervoso, né, dos neurônios ali naquela região. E isso vai repassando as informações para a região central, e aí eu tenho o desencadeamento de outras características. Então, lembrem-se que a região intestinal, ela produz também neurotransmissores, tá bom? Então, vamos supor aqui, deixa eu pensar. Pronto. Paciente com depressão, como eu falei também, isso cabe aqui. São pacientes que eles têm alteração no TGI, tá? Essas alterações no TGI, e normalmente depressão é uma consequência da síndrome do intestino irritável, ou é uma causa. É a história de não saber, às vezes, quem é que vem primeiro. E aí, quando tem essa alteração nessa região, automaticamente, por exemplo, ele lança sinais que vão alterar o humor, por exemplo, né? Então, o humor desse paciente pode ser alterado. Então, pacientes com síndrome do intestino irritável são indivíduos que são bastante alterados no que diz respeito ao humor. Vou passar um pouquinho mais rápido aqui dessa parte, que o importante é a gente chegar no protocolo. Mas eu acredito que seja interessante também vocês entenderem a doença. E aí, consequentemente, cada um desses pontos estão ligados um ao outro, que vai desencadear os sintomas que indicam essa percepção anormal de sensações viscerais. Pode passar, Rodrigo. Aqui é a mesma coisa normalmente do que eu estava falando anteriormente, tá? Nós temos essas informações bidirecionais, eu tenho terminações nervosas na parede intestinal. Isso modifica, quando há uma modificação na função muscular, ou seja, distendeu, diminuiu a distensão, enfim, eu vou modificando essa parede. Então, automaticamente isso vai afetar as porções do cérebro, né, que receberam essa informação. Pode passar, Rodrigo. Então, essa é uma das alterações que nós temos na síndrome do intestino irritável. Nesse slide, eu trago mais para que vocês possam também tomar nota, tá bom? Que pacientes com síndrome do intestino irritável, eles possuem marcadores inflamatórios sendo produzidos ali naquela região, tá bom? Então, paciente com síndrome do intestino irritável, que tem dor, e a dor já é uma percepção, né, secundária dessas alterações intestinais. Então, esse paciente ali que está com um processo inflamatório naquela região vai desregular o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, isso vai diminuir a disponibilidade de precursores, de neurotransmissores, e, consequentemente, eu tenho danos desses neurônios entéricos, vou alterar a minha microbiota e, consequentemente, eu tenho todo o desfecho da doença. Stephanie, aí eu pergunto, qual é a diferença entre a microbiota de um indivíduo saudável e qual é a diferença dessa microbiota para um indivíduo que tem síndrome do intestino irritável? Bem, esses pacientes, normalmente, eles vão ter como aqui o desfecho, né? Falei sobre danos de neurônios entéricos e, consequentemente, alteração da microbiota. Então, esses pacientes, eles vão ter, normalmente, um excesso. A gente pode elencar 3 fatores que distinguem a microbiota do saudável para a microbiota desse paciente. Excesso de bacteroidetes. No indivíduo saudável, tem uma proporção, por exemplo, de bacteroidetes para Firmicutes de 1 para 1. Já num paciente com síndrome do intestino irritável, a quantidade de bacteroidetes é bem superior. Além disso, nós temos também, nesses pacientes com síndrome do intestino irritável, a presença de bactérias que produzem metano, tá? Exemplo, Clostridium. Então, nesses indivíduos com síndrome do intestino irritável, eu vou ter mais esse tipo de bactéria. Além disso, a gente também tem uma alteração na diversidade dos tipos de bactérias. Então, a gente sabe que tem sim um equilíbrio, e aí é por isso que
quando você quer modular a microbiota, você dá o quê? Boas bactérias, né? Aí você vai atrás dos probióticos, dos prebióticos, para tentar melhorar aquela microbiota. No paciente com síndrome do intestino irritável, por exemplo, ele tem menos bifidobactérias, tá bom? Então, nesse tipo de paciente, nós temos mais uma maior quantidade de bactérias patogênicas. Pode passar. Bem, e aí, diante de tudo isso que eu apresentei para vocês em relação à patologia, quais são as condutas nutricionais adequadas para esses pacientes com síndrome do intestino irritável? Bem, podemos destacar condutas dietoterápicas. 3 condutas aí dietoterápicas que sempre são muito incidentes desses pacientes. Inicialmente, principalmente quando esse paciente tem um diagnóstico, vem o tratamento medicamentoso, associado a terapias alternativas, né? Exercício físico, yoga, enfim. Há uma mudança no comportamento desse indivíduo. Em relação à estratégia nutricional, a gente pode elencar a inserção de fibras dietéticas, de boas fibras, a inserção de probióticos e as dietas low food maps. Pode passar, Rodrigo. Em relação às fibras dietéticas, eu vou destacar aqui uma porque não é o foco da nossa palestra hoje falar sobre fibras, nem sobre probióticos. Em relação às fibras dietéticas, a gente pode citar a psyllium, né? Que é uma fibra não fermentável, extraída da casca da semente de plantago ovata. Normalmente, essa ingestão ela deve ser em torno de 5 gramas por dia, e essa quantidade ela vai auxiliar no aumento dos movimentos peristálticos do intestino, melhora a umidade fecal, né? Porque essa fibra ela tem uma capacidade muito boa de absorver essa água, né? E, consequentemente, auxilia na frequência em um ambiente com umidade fecal, auxilia na frequência digestiva desse paciente. Observação: a quantidade de água ingerida por esse paciente deve ser superior às recomendações. Então, trabalhar aí, por exemplo, uma DRI, ela está uma ingestão de aproximadamente 2,7 litros. Então, vamos trabalhar com esse paciente uns 3 litros ou mais de ingestão de água. Então, colocou fibra, esse tipo de fibra, por favor, e outras também. Por favor, lembrem esse paciente de beber muita água. Se ele não beber, a gente tem o efeito contrário, né? Constipação, muita constipação. Bem, continuando, em relação depois de fibras, probióticos. Pode passar, Rodrigo. Os probióticos, a gente sabe que o uso desses probióticos, eles vão conferir uma ação anti-inflamatória, a mucosa, vai reduzir esses sintomas associados à síndrome, né? Vai diminuir a sensibilidade visceral, ou seja, se diminuir sensibilidade visceral, eu vou diminuir os sinais neuronais. Então, diminui, por exemplo, dor, né? Inchaço, distensão. Além de diminuir, consequentemente, né, devido a essa melhora, porque o uso do probiótico auxilia na modulação intestinal também, melhorando a consistência, a frequência dessas fezes, tá? Diarreia e constipação. Então, por fim, um outro protocolo que pode ser utilizado, pode passar, Rodrigo, é o protocolo dos Food Maps. Mas aí, na verdade, não é Food Maps, né? Porque o food dá a ideia de alimento. E não é. É Food Maps. Food Maps. Enfim. Então, é uma sigla, na verdade, né? F de fermentáveis, O de oligosacarídeos, D de disacarídeos, M de monossacarídeos, A de AND e P de polióis. Bem, os Food Maps são carboidratos. Food Maps são carboidratos. São carboidratos fermentáveis. A microbiota ela vai degradar o carboidrato não digerido, resultando na produção de gases. Então, quando você consome um alimento, e aí tem todo aquele processo de quebra ao longo do TGI, né? Boca, estômago, intestino, enfim. Intestino delgado.
Quando você consome o alimento, a ideia é essa. Fisiologicamente, como eu sempre falo para vocês, a proposta é essa. Mas, nesse caso aqui, nós temos carboidratos que não foram digeridos, tá? Eles não foram digeridos. E aí, eles entram em contato com outros produtos presentes no TGI e acabam gerando essas alterações, né? Resultando na produção de gases como hidrogênio, dióxido de carbono e metano. O óleo de oligosacarídeos, vamos chamar a atenção aqui dos frutanos e galactanos. Só um parênteses. São todos os carboidratos? Não, são em específico esses que eu destaquei. Que tipo de oligosacarídeo? Frutano e galactano. Que tipo de disacarídeo? Lactose. Que tipo de monossacarídeo eu não vou conseguir, se eu tenho síndrome, eu não vou conseguir digerir? Frutose. Que outro tipo eu não consigo digerir? São os polióis, em particular manitol e sorbitol. Pode passar. Então, esses alimentos, alimentos que possuem esses tipos de carboidratos, nesses pacientes, né, o consumo deles vai gerar os sintomas e sinais clínicos. Ok. É importantíssimo que quando você for traçar a proposta, né, uma dieta, uma conduta dietoterápica para um paciente, a primeira coisa que vocês vão fazer é pegar a listinha, e aqui eu trago mais à frente para vocês a lista daqueles alimentos que são ricos em food maps e daqueles alimentos que são pobres em food maps. Então vamos lá. Alimentos ricos em food maps ou fonte de food maps vão ser eliminados momentaneamente da dieta, tá? Vou repetir. Food maps, falei para vocês aí quais são os tipos de carboidratos. O paciente está com crise, elimina momentaneamente aqueles alimentos que são fontes de frutano, fontes de galactano, fontes de polióide, de frutose, enfim. Além disso, tem que observar a questão daqueles alimentos que têm mais de um food maps, porque esses alimentos eles são ainda mais danosos, né, a esse indivíduo quando ele consome. Então, por exemplo, tem alguns alimentos que têm polióise e tem frutano, né? Então, frutas de caroço como pêssego e ameixa, cogumelo, milho, enfim. Então, tem que ter cuidado com esses alimentos. Pode passar. O que é que esses food maps vão causar nos pacientes? Então, o paciente consumiu um determinado alimento, carboidrato. Vou falar aqui de forma bem objetiva. O paciente consumiu um carboidrato, e aí ele vai apresentar diarreia, constipação do abdominal, distensão abdominal. Mas por quê? Então, como eu falei anteriormente, lá no intestino nós temos enzimas que elas vão degradar. Há uma associação aí, é muito parecido com o que a gente discute quando vai falar, por exemplo, da intolerância à lactose, enfim. Então, chegou esse carboidrato, não consegui digerir ele, né? E aí eu não consegui digerir de forma alguma esse carboidrato, aí ele vai para a próxima porção, que é o intestino grosso, né? E lá nesse intestino grosso ele chega intacto, e as bactérias de lá elas vão entrar em contato com esse carboidrato intacto, e aí é onde a gente tem a fermentação e, consequentemente, ele vai extrair toda a água, né? E vai produzir dióxido de carbono, hidrogênio e gás metano. E é devido a essa extração de água que a gente tem o quê? Diarreia, tá? Observa a diarreia, e com a presença desses gases, dessa interação da bactéria com o carboidrato, produção de gás metano, faz com que esse indivíduo expanda o intestino. Então, observem bem aí, distensão abdominal, sinal, né, desse paciente que teve essa distensão. Por isso que lá no início, quando eu estava conceituando, eu falei, olha, observem esse sintoma aqui, porque quando eles aparecerem, muito provavelmente você precisa entrar com o protocolo Food Maps, tá? Então, essa expansão está associada a isso. Pode passar, Rodrigo. Três pontos aqui que eu quero destacar. Dieta low, que às vezes causa uma certa confusão. Dieta low food map, ou seja, com baixa quantidade de food maps,
não é dieta para alergia alimentar. Não é dieta que é livre de glúten, a não ser que o determinado alimento ele tenha alto teor, né, de um oligosacarídeo. Então, por exemplo, tem alguns alimentos que vão ter glúten que o indivíduo pode consumir tranquilamente. Por quê? Porque o carboidrato presente ali não é um carboidrato desses que a gente citou, né, Food Maps. Por exemplo, farinha de amaranto é proibido para indivíduo com síndrome do intestino irritável. Por quê? Porque ele tem alto teor de oligosacarídeo. Por que eu estou falando isso? Só para reforçar que não diz respeito ao glúten de forma direta, e sim ao tipo de carboidrato, tá bom? Então, se for de alto teor de oligosacarídeo, exclui. Se não tem alto teor de oligosacarídeo, não tem problema. Não é uma dieta isenta de proteína do leite, tá? Então, se vocês... Isso pode causar muita confusão também. Às vezes a pessoa fala, eu tirei a proteína do leite, o leite, eu percebi que foi maravilhoso. Então, alguns indivíduos vão fazer essa associação. Leite e derivados sem lactose são permitidos, porque a lactose é o quê? Um disacarídeo. E esse disacarídeo faz parte dos food maps. Se é uma bebida, por exemplo, de soja, vai depender do ingrediente. Por exemplo, grão de soja tem alto teor de food maps, então tira. Já a proteína de soja, proteína da soja, ela tem baixo teor de food maps, então pode, tá? Então é só para reforçar que não diz respeito, por exemplo, à proteína. Não diz respeito à proteína, se diz respeito ao carboidrato presente nesse leite, certo? É para Pode hoje? passar. Então, Bota só gelo. mais uma atenção que se deve chamar a atenção. Se o paciente ele vai consumir um pedacinho de ameixa, ele pode não ter nenhuma distensão abdominal. Mas se ele... E é uma coisa aqui que eu quero chamar a atenção. A síndrome do intestino irritável, em relação ao protocolo, né, para ser aplicado para esses pacientes, tem paciente que... Os pacientes, eles aceitam quantidades que eu posso chamar de traços. Diferente de um indivíduo que tem alergia, que qualquer mínima quantidade, qualquer elementozinho traço, já vai acarretar os efeitos da doença. Na síndrome do intestino irritável, não, tá? Então, reforçando, se o paciente consome um pedacinho de ameixa, eu falei que a ameixa, ele tem polióis e tem frutano, né? Então, ele junta dois tipos de food maps nesse alimento. Só que o paciente ele pode consumir um pedacinho e não sentir nada. E não ter distensão abdominal, enfim. Mas se ele consome 2 ameixas, ou se ele consome uma ameixa mais outros alimentos ricos em food maps, o efeito vai ser potencializado, tá? Então não esqueçam disso. Pode passar, Adri. Mais uma vez. Mais uma vez, a questão do glúten, né? O paciente, uma coisa que também, normalmente, quando o paciente já vem com um diagnóstico médico, é muito bom. Porque ele já vai falando para você quais foram os exames que ele já fez. Ah, já fiz o teste inspirado de hidrogênio, já fiz a avaliação das fezes, exames sorológicos, enfim. E aí ele já sabe a curva de tolerância à lactose, enfim. Então, se esse paciente ele informa, né, que o teste dele para alergia ao glúten deu negativo, mas ele informa que quando come, por exemplo, um pão, ele tem uma sensibilidade, aí você tem que entender que a questão não é o pão, né? O trigo presente nele, a cevada, enfim, dependendo do tipo de pão que seja. O problema é que nesse alimento eu vou ter o frutano, e o frutano pertence, né, a um tipo de carboidrato food maps, tá? Então, tem um composto nele, um tipo de carboidrato, que leva esse paciente a ter essa sensibilidade, tá bom? Então, é esse frutano que tem que ser tirado da dieta. Pode passar.
Ok, então, esse protocolo, é viável aplicar o protocolo FoodMaps aos pacientes com síndrome do intestino irritável? Sim, é viável se esse paciente ele já tem o diagnóstico, tá? Vai sair retirando um monte de alimentos se ele não apresenta o diagnóstico? Meio complicado, a não ser que esse paciente não... Depende muito da situação em que você se encontra com ele, né? A questão financeira, de poder fazer os exames ou não, de poder ter acesso a um médico, enfim. Se você percebe que esse paciente não tem como te dar esse diagnóstico proveniente de outros profissionais, você tem que ter um joguinho de cintura, né? Então, fazer o que pode, às vezes, no consultório. Bem, diante disso, em algumas situações, você pode acabar gerando esse protocolo, imaginando, devido os critérios ali, que ele atende aos critérios, você passar esse protocolo. Só que, para que você possa, de fato, colocar esse protocolo em prática, que é um protocolo com uma restrição grande, né, de alimentos. Para que você possa fazer isso, tem que ser feito um questionário de triagem. E aqui esse questionário de triagem que eu vou mostrar mais à frente para vocês, foi um questionário elaborado por essa nutricionista norte-americana, Patsy Ketson, que lançou um livro chamado Finalmente Livre, né? IBS, Síndrome do Colo Irritável, Finalmente Livre. Pode passar, Rodrigo. Então, você gera esse questionário, né? Coloque em prática esse questionário, tem que perguntar para esse paciente essas perguntinhas para, de fato, você saber se vai colocar em prática ou não. Então, bem, primeiro questionamento que tem que ser feito para esse paciente. Ele tem sintomas digestivos? A historinha dos critérios, ele atende aqueles critérios do Roma 4? Tem excesso de gás? Tem inchaço? Tem dor abdominal? Diarreia e ou constipação? Então, aí ele vai responder, sim, apresento 2 desses sintomas. Já foi diagnosticado com a síndrome ou qualquer outra condição que pode se beneficiar com uma dieta pobre, que é o que eu estava citando anteriormente. Pode ser que ele não tenha um diagnóstico, e aí você percebe aí os sintomas, os critérios e quer implementar, mas pode ser que ele tenha uma outra alteração na microbiota e fazendo o FoodMaps, você sabe que ele pode diminuir, por exemplo, o inchaço do abdominal, a diarreia, que é devido à questão do carboidrato que não foi digerido e atrair muita água, e é por isso a diarreia, né? Então, gera esses questionamentos. Doença celíaca já foi descartada? Pelo menos isso a gente precisa ter em mãos, tá? Que esse paciente está descartado doença celíaca. Se ele tem sido incapaz de gerenciar seus sintomas com bons hábitos de saúde, como refeições regulares, a questão do estresse. Pacientes com síndrome, pacientes que têm alguma alteração da microbiota são pacientes... Oi, Paulo Vitor. Chegou para bagunçar o Paulo Vitor, né? Boa noite, que saudades. Sim, então, quebrou meu raciocínio, Paulo Vitor. Sim, então é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Pacientes, indivíduos que têm alguma alteração na microbiota, normalmente são pacientes estressados, têm um humor alterado, justamente pela questão da distensão, mexe com os neurônios, gera neurotransmissores que vão centralmente te dar essas características, tá? E aí precisa saber como é essa questão do estresse desse paciente, obtenção de quantidades adequadas de fibras, líquidos, exercício, enfim. Então tem que ser avaliado isso. Outra coisa que é muito interessante vocês colocarem em prática, aqueles questionáriozinhos de rastreamento metabólico. Usem aquilo ali, independente do paciente que vocês estão trabalhando. Porque você tem como ter uma avaliação geral desse paciente, né? Se ele está em risco, se ele não está, como é que é o metabolismo desse paciente. Então, façam a utilização do questionário, que é muito trabalhado na nutrição funcional. Questionar se esse paciente ele está fisicamente, mentalmente e emocionalmente capaz de limitar a sua dieta. Não adianta nada você saber que vai repassar para esse paciente que ele tem que tirar uma lista enorme de alimentos, se ele não está preparado para aquilo. Então, não adianta.
né? E se ele está disposto e apto a fazer essa experiência dietética. Então, esse questionário, pode passar, Rodrigo, esse questionário, essas perguntas, elas têm que ser questionadas. Se a maioria, não existe assim um padrão, ele respondeu 2, 3 ou 4, enfim, não existe um padrão. Mas se a maioria dessas respostas desse paciente forem sim, então a gente pode sim pensar em iniciar o protocolo FoodMap. Pode passar. Passa só mais uma vez, que eu acho que tem alguma coisa assim. Isso, pronto. Então, precisamos dos diagnósticos, já falei sobre isso, então precisa excluir quaisquer diagnósticos e avaliar a sensibilidade desse paciente. Muitas vezes com certeza eles vão perguntar, vou utilizar essa dieta para sempre? Não. E é aqui onde a gente precisa entender e não esquecer jamais o tempo de duração desse protocolo, tá? Talvez essa seja uma das partes mais importantes dessa nossa conversa. Esse protocolo não pode ser para o resto da vida. Ninguém aguenta essa quantidade de exclusão de alimentos na dieta, tá? Então, essa dieta de inclusão, ela deve ser inserida no mínimo, durante 2 semanas. Se é um paciente muito difícil, então, pelo menos 2 semanas. Mas o ideal é a partir de 4, de acordo com os estudos. Tanto que os protocolos, os artigos que eu vou mandar para vocês, vocês vão perceber que a maioria dos protocolos colocam que esses indivíduos têm que fazer pelo menos 4 semanas, tá? Mas pacientes muito difíceis, 2 semanas pelo menos, tá? E aí depois, né, não pode se utilizar acima de 8 semanas. Não recomenda se utilizar acima de 8 semanas. E aí, feito isso, né, atingiu esse período de no máximo 8 semanas, aí começa a reintrodução da alimentação gradativa. Stephanie, mas e aí, como é? O paciente chega, apresenta os problemas, né? Aí você gera a solução, que é a exclusão dos food maps, né? Aí gera a exclusão dos alimentos fontes de food maps, ele tem uma melhora. Não posso passar de 8 semanas. Tudo bem. Aí depois dessas 8 semanas você me diz que tem que reintroduzir gradativamente? Sim. Temos que reintroduzir gradativamente, porque agora eu vou investigar com esse paciente, dia após dia, e eu vou mostrar isso também para vocês. Eu tenho que investigar qual desses tipos é que, de fato, qual desses tipos de food maps, de fato, está causando os sintomas. Então, se depois desse período ele melhora, e depois eu reintroduzo, e eu percebo, de acordo com o desafio lá, que eu vou mostrar para vocês, que são só os polióis que causam essa sensibilidade no paciente, por qual motivo eu vou tirar frutano, por qual motivo eu vou tirar a lactose, por qual motivo eu vou tirar, enfim, tá? Então, essa é a grande questão aqui desse protocolo. Período, no mínimo 2, melhor ainda a partir de 4 semanas, no máximo 8, depois reintroduz gradativamente. Pode passar, Rodrigo. Bem, então, qual é o motivo? Não podemos esquecer que quando esse paciente chega para você no consultório, o protocolo ele vai ser inserido por causa desses 3 motivos. Eu preciso reduzir os sintomas desse paciente. Depois de reduzir os sintomas, porque não vai ter mais distensão, vou diminuir a distensão, dor, aquela coisa toda, inchaço, agora eu preciso recuperar essa microbiota que foi alterada, né? Acabado durante esse tempo. Então, reduz os sintomas, melhora a microbiota e depois avalia quais food maps o paciente realmente tem intolerância. Então, em longo prazo, uma dieta pobre em food maps a longo prazo. Quanto é a longo prazo? Acima de 8, 10 semanas, né? Como eu falei. Então, a longo prazo, essa dieta, todo dia que aquele paciente tiver só aquele tipo de dieta ali, pobre em food maps, isso vai alterar a microbiota intestinal. Então, vai diminuir, por exemplo, essas bactérias boas para a microbiota, que é a Bifidobacterium. Então, acaba tendo um efeito que já não é mais legal para a microbiota, tá? Altera a microbiota intestinal negativamente a longo prazo
E também reduz o consumo de fibras, de cálcio e ferro, e aí eu já tenho algumas deficiências, né? Em paralelo associado a isso. Pode passar. Ok. Essa partezinha aqui dos tipos de food maps eu coloco para vocês, mas tem a Universidade de Monash é o maior centro de pesquisa do mundo que trabalha os food maps. Então, vocês podem ter acesso a essas listas depois. A Federação Brasileira de Gastroenterite também sempre coloca mais algum tipo de food maps que ainda não foi exposto. Mas aqui na aula eu coloquei para gerar mesmo como material para vocês guardarem, imprimir, porque obviamente vocês não vão decorar, não faz sentido, né? Os alimentos. Então, quando aparece paciente, você vai lá, vamos lá, o que é disso aqui que você come? Vamos ter que excluir, tá bom? Então, coloquei aqui dividido inicialmente alguns. Esses são os que, nesse slide aqui, a gente trabalha aqueles que são uma fonte boa, tá? Rica, desses tipos de food maps. Então, coloquei aí por ó, monossacarídeos, sacarídeos, oligosacarídeos e poliose. Pode passar. Logo depois, nesses próximos 2 ou 3 slides, observem que nós temos uma coluna. A primeira coluna, o que é que deve ser eliminado, que tem alto teor de food maps por grupo alimentar. Então, imprimam, né? Depois coloquem isso debaixo do bracinho, durmam futuramente com estes protocolos, porque você precisa saber quais são os alimentos que são fonte, alto teor, os que são de baixo teor, tá? Separei por grupo de alimentos também. E o que pode ser ingerido com moderação, que tem uma quantidade ali que fica entre alto e baixo teor de food maps. Então pode passar essas partes aí, tá, Rodrigo? Frutas e vegetais, amidos, produtos de uso diário, grãos e nozes, carne, alguns alimentos industrializados, condimentos ou enlatados, carne, ervas, pimentas, sobremesa, enfim, tá tudo aí para que vocês possam saber o que pode e o que não pode. Como identificar os alimentos que vão desencadear algum tipo de desconforto, isso aí também vai muito do que o paciente apresenta para você, né? Eu tô sentindo, quando eu como um determinado alimento, eu sinto a sensibilidade. No mais, é isso, tá? Só um questionamento aqui. Então, é só observar que normalmente, dependendo do que esses pacientes apresentem, de acordo com o alimento, vocês vão fazendo as alterações. Vamos lá. Estava tendo várias coisas aqui e eu não tinha visto no chat. Perguntaram o seguinte: a incidência de pessoas com esse problema é considerada alta hoje em dia? Bem, boa pergunta. A prevalência de pacientes com síndrome do intestino irritável não é muito bem estabelecida, tá? Não é alta, quando a gente compara, por exemplo, a uma diabetes, mas não é pequena também, tá? Não é pequena. Vamos dizer que está em torno aí de uns 10 a 20%. Qual é a grande questão? Ou menos, né? Qual é a grande questão? Nós temos o diagnóstico que não é fechado, tá? Então, nós não temos um diagnóstico fechadinho. Então, acaba que que os dados, eles são subestimados, né? Por não saber. Pelos pacientes não terem acesso ao diagnóstico, né, adequado, acaba que não tem tanto. Mas, com certeza, isso é fato. Nós temos mais casos do que é relatado. Isso é fato. Temos mais casos do que é relatado, tá bom? É um protocolo que cabe para ser aplicado em sintomas que hoje em dia são comuns. Jordão. Exatamente, até porque são sintomas e sinais clínicos que você observa em comum com outras patologias. O paciente com síndrome do intestino irritável, ele tem constipação. A pessoa pode pensar que simplesmente ela só está constipada, e não, né? Ela não observa a questão da dor. Algumas pessoas relatam que achavam normal sentir dor.
A distensão abdominal também e o inchaço às vezes é relativo, nem todo mundo percebe isso. Se for um indivíduo obeso, aí é que ele não percebe muito bem, né? Então tem algumas coisas que acabam realmente fugindo aí de como ter, de fato, esse diagnóstico. Pode passar. Bem, então, teve mais alguma pergunta? Tá. O Diego perguntou: o protocolo de FoodMaps pode ser usado para outras patologias, como, por exemplo, a doença inflamatória intestinal? Pode ser utilizado em algumas circunstâncias. Vai depender também do grau em que o paciente com doença inflamatória intestinal está, né? Alguns pacientes, porque nós temos uma classificação, né? Quando se fala, por exemplo, do indivíduo com doença de Crohn, ele tem fases, né? A retocolite ulcerativa também tem fases. Alguns pacientes nem se alimentam, né? Fazem o uso do suporte nutricional. Mas, em alguns casos, dependendo de todo... O que vocês podem levar em consideração? O que eu posso excluir desse paciente? É uma coisa que eu sempre falo. Qual é a doença de base, né? Qual é a doença base? Então, você vai partir, porque a gente não pode generalizar, né? Mas você vai partir daquela doença base, entender como é que ela de fato funciona, para só aí, então, você ver o que pode ser adicionado, o que pode ser retirado ou não. Porque no meio dessa, não está me vindo aqui nada em particular agora no momento, mas no meio dessas modificações aqui, você tira algo que pode trazer um efeito benéfico para outra doença em particular que não é a síndrome do intestino irritável. Eu vou dar um exemplo. Quando você fala de probióticos, vai atrás do alho e da cebola, que você tem alho, cebola coalhada, enfim. Você consegue identificar aí fontes de boas, né? Só que aqui, por exemplo, na síndrome do intestino irritável já não pode, né? Então, se você tira alguns alimentos importantíssimos, e aqui, como vocês perceberam, só uma coisa que eu gostaria que vocês entendessem. Há uma diferença em modificar, tirar da dieta alimentos que são prejudiciais e melhorar a microbiota, tá? O disbiose, enfim. Por quê? Quando você fala de modulação, quando você fala de modulação intestinal, você visa melhorar aquela microbiota, diminuir a inflamação e tal, aquela coisa toda. Quem é que é fonte desses tipos de alimentos? Quais são os grupos que mais chamam a nossa atenção, que são fontes desse tipo de alimentos? Você pensa no grupo dos vegetais, das frutas, hortaliças, né? Leguminosas. Você parte para esse ambiente. Aí isso para qualquer outra doença em que você queira melhorar a microbiota intestinal. Essa pergunta foi ótima. Por quê? Aqui é uma situação. Aí você vai para o paciente com síndrome. A gente se vê tirando vegetais riquíssimos, anti-inflamatórios, simplesmente por causa do carboidrato que tem nele, tá? Então, esse protocolo de restrição, ele é muito delicado para você generalizar, tá? Então, por isso, de fato, pode ser utilizado, dependendo das circunstâncias, dependendo do que você tire, né? Pode. Mas tem que ser avaliado melhor esse paciente para entender se existe a real necessidade de tirar tanta coisa boa da dieta, tá bom? Pronto. Aí sempre informar que esses pacientes eles precisam ler os rótulos, tá? Alimentares. Produtos industrializados doces geralmente apresentam aí algum xarope, algum adoçante artificial. Normalmente eles vão apresentar aí a palavrinha sem adição de açúcar. Se não tiver adição de açúcar, muito provavelmente tem algum tipo de poliol, né? Então, não pode. Produtos industrializados salgados geralmente apresentam um alho, uma cebola, então já não é legal também. Porque alho e cebola tem alta concentração de fruto oligosacarídeo, né? Então, não seria interessante. Aí você já vai atrás dos substitutos. O que eu posso utilizar para substituir o alho e a cebola? Vamos trabalhar aqui uma pimenta, um gengibre, ervas naturais como salsinha, coentro, manjericão, alecrim, enfim. Cebolinha verde,
também conhecido como cheiro verde, né? Enfim. Então, tirou, avalia o que pode colocar no lugar daquele alimento que não é fonte de food maps, mas pode trazer nutrientes riquíssimos também. Pode passar. Já estamos no finalzinho. Então, passei, eu acho que um pouquinho. Eu tô no horário, né? 1 hora, Rodrigo. Em torno de 1 hora, e eu acho que ainda tô dentro do horário. Mas tô concluindo aqui. Se não houver melhora ótimo, com professora. Tá ótimo. se não houver melhora com o protocolo, primeira coisa, avalie a adesão da dieta. Será que esse paciente realmente teve uma boa adesão a essa dieta? Se existem outros fatores que podem estar desencadeando esses sintomas, né? E aí tem pacientes realmente que não vão, em torno de 20 a 25% desses pacientes, eles não vão responder bem mesmo ao protocolo. E aí tem que rever como fazer a questão da reintrodução de forma gradativa para descobrir qual poliol, qual food map realmente pode estar causando esses sintomas, tá? A maior meta desse protocolo é identificar os próprios gatilhos individuais. Pode passar, Rodrigo. Que é essa questão de avaliar qual o tipo de food map que está, de fato, desencadeando os sintomas. É o poliol? São os monossacarídeos? Não. É o oligosacarídeo? Enfim, a gente precisa descobrir, de fato, qual é. Então, para fazer isso, a primeira coisa, já falei, protocolo de eliminação. Elimina tudo que tem food maps, que é fonte, que é rico em alto teor de food maps. Eliminou, passou no máximo 8 semanas, protocolo de reintrodução. Que aí a gente descobre qual é de fato, qual a intolerância desse paciente, tá? Pode passar. E aí, existem 9 tipos de food maps. Mas aí eu falei dos oligosacarídeos, falei dos disacarídeos, falei dos monossacarídeos e falei dos polióis. 4. De onde foi que surgiu esse restante? Porque nós temos, por exemplo, aí os frutanos, que vai ter frutano. Um tipo é o frutano dos vegetais. O outro tipo, frutano das frutas, frutano do pão, frutano do cereal. Então, a gente divide para descobrir qual tipo de frutano está causando. Só reforça ainda mais o que eu já falei. Vai tirar todos os frutanos, podendo descobrir qual tipo de frutano realmente está causando os sintomas, né? Então, por isso, agora, na reintrodução, tá? Aqui já é a fase de reintrodução. Eu vou tentar investigar dia após dia nesse paciente, dando o alimento fonte e retirando. Dando o alimento fonte e retirando para ver como é que funciona. Vou já explicar. Além disso, nós temos os galacto-oligosacarídeos e temos os polióis. Esse processo de reavaliação para cada grupo vai ser o seguinte. Primeiro dia, vou dar alimentos fonte de lactose. Não pode ter frutose, não pode ter o frutano do vegetal, da fruta, do pão, do cereal, o galacto-oligosacarídeo, não pode ter poliol. Vai ter só um tipo de food map, que é a lactose. Ele vai consumir durante 3 dias, tá? Repetindo, protocolo de reintrodução, você vai dividir e vai dar a cada 3 dias um único tipo de food map. Vou passar 3 dias dando lactose, paro 3 dias, dou um intervalo de 3 dias, aí eu vou partir para o outro grupo. Qual o outro grupo? Vou avaliar a frutose. Frutando do vegetal, frutando da fruta, enfim. Aí você passa 3 dias dando aquele único grupo de food map, para 3 dias e já parte para o outro grupo, tá bom? E assim a gente tem o desafio da reintrodução para descobrir qual o tipo de food map você vai eliminar. E, gente, tá claro isso? Que é muito importante que a gente entenda quando inserir o protocolo, como é esse protocolo, o tempo e como reintroduzir. Pode passar, Rodrigo. Diana Cardoso, boa noite. Certo, então, protocolo de reintrodução dos food maps. Aqui é um exemplo, tá? Aqui embaixo seria um exemplo do primeiro dia. Lactose. Lactose. Primeiro dia você coloca 125 ml de leite. No segundo dia, ou você pode colocar 60 gramas de iogurte. Estou dando aí um exemplo. No segundo dia você dobra 250 ml do leite. Terceiro dia você
coloca mais, 375 ml do leite. Para que isso? Para você testar a tolerância. Lembra que eu falei que, às vezes, o paciente com a síndrome, ele pode consumir uma determinada quantidade e tanto faz, mas aí, se ele aumenta a quantidade, ele pode começar a sentir os efeitos, né? Falei disso em algum slide aí, que, se eu não me engano, eu estava falando da ameixa. Então, a questão aqui é essa. Eu vou dar a quantidade no primeiro dia. Passou 3 horas. Esses pacientes, eles desencadeiam esses sintomas normalmente 3 horas depois da alimentação, tá? Normalmente são pacientes que têm empachamento, né? O inchaço, aquela questão pós-prandial. E aí a gente nota que 3 horas depois os pacientes desenvolvem os sintomas. Passou esse período, não apresentou nada, no outro dia você dobra, e assim por diante. Terminou os 3 dias, o paciente não sentiu nada, então o problema dele não é com esse tipo de carboidrato. O problema dele não é o carboidrato lactose. Vou tirar o carboidrato lactose desse paciente, desse indivíduo? Não vou, não precisa, né? E aí a gente faz isso para os outros grupos. Faz para frutose, pode passar, Rodrigo. Faz para frutose, faz para os frutanos, pães, cereais e grãos, faz isso para os frutanos das frutas, dos vegetais e por aí vai, tá bom? Pode passar. Aí foram só exemplos de cada grupo, como vocês podem testar. E aí, se o paciente não apresenta sintoma no primeiro dia do desafio, vai aumentando até que ele cumpra, faz o intervalo, começa o próximo desafio. Isso aí tudo eu já falei. Pode passar. E é isso, gente. Eu espero que, concluindo aqui, eu espero que tenha sido proveitoso. A ideia do protocolo Food Maps, de fato, é que, inicialmente, a gente quer diminuir os sintomas desse paciente, você quer melhorar a microbiota, e o nosso terceiro objetivo, implantando o protocolo Food Maps, é, de fato, descobrir qual tipo de carboidrato esse paciente tem intolerância, tá bom? Então, depois de fazer essa exclusão, sempre lembrar de reintroduzir, tentando descobrir. É um paciente que tem que ficar grudado ali em você para que você possa acompanhar ele com calma e descobrir aí o que de fato pode estar sendo prejudicial para ele, tá? Espero que tenha sido proveitoso. Desculpa, eu acho que eu passei uns 10 minutos do horário, mas